A paz do Senhor. Fiquei tímida, estou com vontade de fugir daqui. Tem certeza que você não vai falar? Bem, nós estamos juntos há 40 anos. Começamos a namorar, eu tinha 13, ele 16, e hoje 53, 56. E a nossa história, eu acho a minha história linda, né? A minha história. Nós começamos a namorar e pertencíamos a uma igreja muito tradicional. E com 23 anos, pastor Osmar começou a querer fazer algumas coisas que a nossa igreja, por ser muito tradicional, não permitia. Coisas simples, né? Como jogar bola, ir à praia, ir ao cinema, usar short. E aí ele começou a se afastar e o nosso pastor na época deu um ultimato para ele. Olha, você tem 3 meses para decidir o que você quer. Se você quer ficar na igreja ou não. Ficar desse jeito, fazendo o que você está fazendo, não dá. E aí, nesse prazo de 3 meses, eu terminei com ele, porque eu quis que ele ficasse livre para escolher. E na minha concepção, naquela época, eu pensava o seguinte: se ele não é capaz de abrir mão de futebol, ele era muito bom de bola, muito bom, só não foi para um clube porque os pais não deixaram. E eu pensava assim: se ele não é capaz de abrir mão do que ele gosta de fazer por causa do reino, então não é essa pessoa que eu quero para minha vida. Eu quero uma pessoa que seja capaz de renunciar. Na época, né, o que eu pensava, uma pessoa que era capaz de renunciar ao mundo para fazer a obra de Deus. E aí eu terminei com ele em 1987, no dia 2 de novembro de 1987, e antes de completar o prazo dele dar a resposta para o pastor. E quando completou o prazo, ele saiu da igreja e, claro, terminamos, mas eu era apaixonada e sou apaixonada e não conseguia conviver com ele, perto dele. E era novembro, era o finalzinho, eu estava fazendo normal, eu estava concluindo o 3º ano normal. E assim, minha vida desmoronou. Eu fiz uma escolha, mas eu era apaixonada por ele e essa escolha doeu muito. E quando eu terminei o normal, logo em seguida abriu vagas para um concurso público e eu fiz essa prova e não passei. Mas com Deus, ninguém sabia. Eu tinha falado para Deus o seguinte, no meu coração, eu falei para Deus: eu estou assim, muito desanimada na minha vida, eu sei que isso não vai durar para sempre, mas o término do namoro estava muito recente e eu estava muito desanimada e só chorava. E eu falei para Deus assim: eu vou fazer esse concurso, porque eu devo isso aos meus pais pelos 3 anos que eles gastaram comigo. Na época, eu estudei numa escola estadual, mas pagava passagem, pagava todo o material.
E eu falei para Deus, eu devo isso aos meus pais, mas eu não quero passar. Eu não quero nada, eu só quero chorar. E chorava muito, ainda ouvia aquela música do Davi Montenegro, né? Porque chorar se existe tanta coisa bela à sua espera. E aí que eu chorava mais ainda. E em meio a tanto choro, eu escrevi o único poema da minha vida. Eu escrevi para ele, já tinha terminado. E escrevi porque eu tinha uma promessa de Deus. Então, o poema é esse aqui. O que sinto é mais que uma lembrança, é mais que uma saudade. Este poema tem 33 anos que está neste papel. O que sinto é mais que uma lembrança, é mais que uma saudade. É uma chama que arde dentro em meu peito, fazendo-me lembrar todo instante que te amo demais. Creio que mesmo se quisesse, não conseguiria deixar de te amar. Nem mesmo o tempo, que dizem-no tão eficaz, o conseguiria por mim. Os dias longe de você parecem eternidade, mas os vivo com carinho e esperança, pois através deles chegarei até onde Deus me quer levar. Sei com certeza que hoje a noite vem para que amanhã o sol torne a brilhar. Sei que sabes o quanto te amo. E por mais que quisesse expressar, não conseguiria jamais. Apesar da saudade que sinto sempre e da angústia que sinto apenas em algum momento, eu louvo a Deus pelo que está acontecendo. Eu te amo, tu me amas, não tenho medo. O amor é forte como a morte e as muitas águas não poderiam nunca apagá-lo. Um grande abismo nos separa, mas uma ponte segura pode nos unir. Jesus. E aí eu escrevi esse poema e fui embora. Eu escrevi esse poema e onde eu morava, né, 45 anos, tem 4 anos agora que eu mudei do Coroado, mas aí eu cheguei pro meu pai. Antes disso, Deus falou comigo. Nós frequentávamos uma consagração, uma oração de jovens na nossa igreja, e ali eu já ajoelhava chorando, né? E Deus usou uma pessoa e falou assim para mim: olha, eu tirei das suas mãos por um pouco de tempo, mas vou te dar novamente. E aquela prova que você fez e não passou, se você quiser, eu te aprovo. Essa palavra assim, a prova que você fez e não passou, e se você quiser, foi uma confirmação de que Deus estava falando comigo, porque só Deus sabia que eu fiz um concurso público não querendo passar. E aí, quando Deus falou comigo, eu me animei. Falei assim: vou passar, vou fazer o concurso, agora eu quero, e Deus vai me dar novamente. E eu falei para Deus, eu pedi a Deus com humildade, porque assim, eu sempre reconheci que Deus é Deus, é soberano. Então eu nunca tive coragem de chegar para Deus e assim, eu quero e tal. Eu falei para Deus da seguinte forma: Senhor, já que tu vais me dar novamente, eu quero te pedir uma coisa. Eu sabia que ele tinha vergonha por ter, na época, 23 anos e ainda ser virgem. Então eu falei para Deus: eu não quero que ele se relacione com ninguém, porque se ele se relacionasse sexualmente com alguma mulher, eu não quero não, Senhor, não quero mesmo. Eu não tinha estrutura para isso, não tenho, tá? Eu sou muito exclusivista. É meu, é totalmente meu. Falei, não quero não.
nem que eu fico solteira pro resto da vida, eu não quero alguém que já tenha transado com outra pessoa, não. E aí, irmãos, com essa palavra eu cheguei pro meu pai e conversei também com a irmã dele, que tinha casado com o primo do meu pai, e ela era muito crente, ela é muito crente. E quem está afastado assim da casa de Deus geralmente foge de quem fala muito da palavra, para não ter que ficar ouvindo. Então eu pedi meu pai se eu podia ir para casa da irmã dele, que casou com o primo primeiro do meu pai, se eu podia ir para lá, porque eu tinha que estudar para a prova, e eu não conseguia estudar porque minha casa dele me atrapalhava, e eu não conseguia me concentrar e estudar. E também se eu ficasse ali de vez em quando eu ia escapar e ia lá dar uns beijos nele, eu também não queria, eu tinha tomado uma decisão e eu queria ficar firme nessa decisão. Então eu saí do local onde eu morava, Coroado, e morei 7 meses em Jardim Maravilha, Campo Grande. E lá eu fui debaixo de uma promessa e ele ficou 10 meses afastado da igreja. E antes de eu ir, eu entreguei todos os trabalhos que eu fazia na igreja. Com 20 anos eu fazia tudo. Desde limpar a igreja até dirigir o grupo musical. Nem tendo nada de regência, mas ficava lá dirigindo o grupo musical. Entreguei tudo. E o dirigente da igreja, naquela noite, ele falou assim, Deus deu uma visão a ele. Ele viu um cacho de buganvília, chamada popularmente de primavera. E ele falou assim, olha, irmã Rosemary, não é para você ir. Isso que você está fazendo, Deus não aprova, porque eu vi um cacho de buganvília, só que esta planta dá em cachos. E só tinha uma flor nesse cacho. Então, você saindo daqui, essa flor que resta vai acabar. E aí, eu sabia que Deus tinha dado a visão a ele, mas Deus não tinha dado a interpretação. E aí eu fui, fiquei 7 meses sem ver o rosto dele. Estudei para o concurso, passei. E lá, em Jardim Maravilha, eu vivi muitas experiências com as irmãs naquela época, 1988. A maioria das mulheres não trabalhava fora e vivia assim uma vida de igreja, de oração. Então eu tive muitas experiências lá. E lá Deus marcou o dia. Deus marcou o dia que um grupo de irmãs viria aqui em Jacarepaguá e ele voltaria para Jesus, e mais um monte de gente da família dele que estava afastada também voltaria. E nesse tempo de 10 meses que ele ficou afastado da igreja, 7 meses nós ficamos longe um do outro, ele procurou de todas as formas deixar de ser virgem e não conseguiu. Um morenão bonito, de perna grossa, ele tinha uma coxa grossa. E quando ele saiu da igreja, aí ele usava aqueles shorts assim, ó, curtinhos, mas eu tinha uma raiva daqueles shorts mostrando as pernas. E no lugar que a gente morava, ele era o mais cobiçado. E por isso que eu falei com Deus, porque era muito fácil naquela época também ele se relacionar com qualquer pessoa. Irmãos, ele tinha 2 amigos. Ele era o mais bonito e o outro amigo era o segundo mais bonito e o outro o terceiro mais bonito da comunidade. E eles andavam juntos, mas Deus cegou todas as meninas que passavam por eles. Ninguém enxergava os 3. E eles falavam assim, não vou usar a linguagem aqui porque tem muita gente assistindo, eles falavam assim, poxa, a gente está muito azarado. E falavam outras coisas. E nesses 10 meses, ele não conseguiu ninguém. Deus fechou os olhos de todas as garotas. E teve um dia
que ele, muito injuriado, ele veio para uma festa aqui em Vargem Pequena e ele falou, hoje eu consigo. E aí, quando ele chegou aqui, um rapaz da localidade, o Jairinho, cismou com ele na festa e ia bater nele de qualquer jeito. E ele teve que ir embora da festa. E aí chegou a data que Deus marcou para que as irmãs lá de Jardim Maravilha viessem aqui. Estou resumindo, tá? Já estou acabando. E aí Deus fez um mover muito grande. Ele voltou para Jesus, né, para a igreja. Algumas pessoas da família também voltaram. E lá, eu lendo a Bíblia, Deus me deu a interpretação da visão que o meu dirigente da minha igreja teve. Eu estava lendo Cantares, capítulo 2, versos 11 e 12. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz das aves ouve-se em nossa terra. Os ramos em flor exalam seu aroma. Quando eu li isso, os ramos em flor, eu lembrei da visão. Falei, o irmão viu um cacho de buganvília com uma flor. É porque a primavera na minha vida, com aquele passo, aquela decisão que eu tomei, a primavera na minha vida estava começando. E quando Deus marcou a data que viria aqui em Jacarepaguá, as irmãs viriam aqui, era uma época, a primavera estava chegando e lá nesse lugar tem muita buganvília, e eu olhava para aquelas flores, para aqueles ramos em flor, e eu pensava assim, a primavera chegou. Quando eu saí de lá, de Jacarepaguá, com apenas uma flor, e agora a primavera na minha vida chegou. Os ramos estão em flor. E aí, Deus também me deu uma outra palavra, uma palavra bem específica que está em Jó 11:17. E a tua vida se levantará mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã. E hoje, quando eu vivo alguns momentos difíceis, eu tenho essa palavra específica para a minha vida, que minha vida seria mais clara que o meio-dia. E se houver trevas, as trevas serão como amanhã. E por isso, né, que eu gosto daquele hino, Flores de Maio, Sol de Verão, que fala da primavera. E Deus me deu uma palavra específica e eu posso dizer que minha vida é um mar de rosas, mesmo com algumas dificuldades de 2016 para cá, mas minha vida é um mar de rosas. E eu sou muito feliz com meu esposo, 40 anos juntos, e amanhã 28 anos de casado. Eu acho que acabou. Graças a Deus, pessoal. Eu queria cantar uma música. O amor é uma fogueira. Quem sabe tocar, Ivan? Quem sabe tocar essa música? O amor é uma fogueira, é fogo que ateia a candeia do coração. Vamos tentar? Agora dá um tom que eu cante, né? Porque eu sei o tom. Me ajuda. É fogo que ateia a candeia do coração. É o sentimento mais profundo, mais bonito desse mundo. É o amor. O amor nos faz acreditar, nos dá forças pra lutar, faz da gente um vencedor. Mas onde existe o amor,
Mas onde existe o amor, não há guerras, não há dor, não há dor. Só o amor é capaz de unir os corações. Só o amor pode tudo. Só o amor faz a gente ser feliz. Só o amor nos faz olhar pra frente. Vou falar algumas coisinhas aqui, rapidamente, porque são 10 horas, vocês pretendem terminar que horas? Oi? A gente veio para essa programação, né? Vai ficar muito extensa. Primeiro eu quero parabenizar a igreja pela ideia de fazer essa live dos namorados. Os parabéns, muito bom, e obrigado por me convidar para estar aqui com vocês. O que eu vou falar aqui tem como base geral esse louvor que eu cantei. Foi quando eu descobri que eu amava a pastora Rosinelli. Assim como o Ivan tinha a sua melhor amiga, eu também tive a minha melhor amiga, que era a Rosinelli. E nós éramos amigos. Teve um dia que eu escutei uma música e quando eu ouvi aquela música, eu estava na rua, o rosto da Rosinelli apareceu na minha frente, assim, no espaço. E quando eu vi o rosto dela, entrou uma alegria tão grande dentro de mim, mas tão grande, uma felicidade tão grande, que eu pensei assim, eu vou voar agora. E eu saí tentando voar. Eu não estou brincando, eu estou falando sério, e exatamente isso eu vivi. Ali no César Maia não tinha casa, era um grande aterro da Colurbe, e havia muitos montes de terra mais alto do que essa casa. Eu subia em cima daqueles montes de terra e pulava lá de cima e batia o braço e falava assim, eu vou voar. Eu não estou brincando. Eu senti que dentro da minha vida entrou uma outra vida. E eu não sabia como lidar com aquilo. Tamanha era a alegria que tinha invadido a minha vida. Hoje, eu não entendo como que a pessoa começa um relacionamento e depois diz, eu não amo mais. Esse amor que entrou dentro de mim pela minha esposa, ele só cresce. Cada dia mais eu a amo mais. E agora, ele tem outras coisas que o aperfeiçoou. Porque entrou em mim uma grande admiração pelo potencial dela, pelo caráter dela, pela forma em que ela passou a reger a vida, não só a dela, mas a minha também. E a admiração foi crescendo. Hoje, ao longo da nossa história, eu tenho uma esposa que é pastora, eu tenho uma esposa que é professora, que é mãe, ela é administradora desse ministério, uma igreja no exterior, é esposa, é mãe, é educadora. Cada dia que se passa, o meu amor aumenta pela minha esposa. Tudo que ela contou aqui é verdade, é a nossa história. Mas essa é a minha história. E Deus me deu a melhor pessoa do mundo
para que eu pudesse fazer essa obra que Ele chamou para que nós fizéssemos. Eu não vou dizer atrás de um grande homem tem uma grande mulher, mas ao lado de um grande homem, Deus sempre vai colocar uma grande mulher. Deus abençoe a todos os irmãos. Minutinho. Natanael, por favor, traz a minha cesta e os presentes que eu tenho, que são 3 filhos, Jael, Natanael e Raquel. Traga uma cesta aqui. É uma cesta do Dia dos Namorados que eu preparei para minha esposa. E agora a minha filha Raquel vai fazer chegar nas suas mãos. E esses são os meus filhos, aonde eu me tornei um com ela. A Bíblia diz que o homem é um com a sua esposa. E eu só consegui ser um com a minha esposa nos meus filhos, porque ele tem o nosso DNA. Eu sei que um dia eu e a pastora Rosemary vamos nos separar, até que a morte os separe. Isso vai acontecer um dia. Ou então o arrebatamento da igreja acontece e a gente vai subir. E lá no céu, pessoal,